Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Refletindo a Mente de Cristo. O antídoto contra o arminianismo. Como assim? Então, o arminianismo precisa de um antídoto contra ele? Pois é. Por que será? É porque o arminianismo é uma seita e foi tratado como seita desde o seu surgimento. Como assim? Do que o irmão está falando? Bom, praticamente 90% das igrejas no Brasil, indiretamente ou diretamente, são arminianas. Muitas que não sabem o que é essa doutrina, mas pregam em cima dessa doutrina. Então fique até o final do vídeo para eu lhe mostrar um pouco sobre o antídoto contra essa heresia, ok? Então, bem-vindos ao canal. Eu sou o Eduardo. Convido você a curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal, que é um canal que busca levar a mensagem de Cristo até você. Tenho aqui comigo o livro O Antídoto contra o Arminianismo. Eu vou deixar na descrição. É um e-book que está na Amazon, da Naderi Reformati Publicações. O livro é de Robert Bailey, que foi delegado na Escócia, da Escócia, na Assembleia de Westminster. E nesse livro ele vai falar sobre o assunto do que é essa heresia chamada arminianismo. Nesse livro ele vai contar a história da onde surgiu o arminianismo e vai refutar as suas heresias. Então aqui está o livro, eu vou deixar na descrição o link para você comprar o e-book, é bem baratinho, tá? E eu vou trazer aqui um resumo desse livro, porque não tem como eu resumir, eu falar dele lendo aqui, porque você não terá paciência, né? E nem também eu posso usar muito tempo aqui para não delongar o vídeo. Mas eu vou trazer o resumo aqui do que fala esse livro. É um livro, um pequeno artigo, podemos dizer assim. Então, foi escrito por Robert Bailey, como eu falei, um delegado da Comissão Escocesa que foi até a Assembleia de Westminster. Uma defesa, então, esse artigo da vigorosa da teologia reformada calvinista contra os ensinamentos do arminianismo, que ganhava força na Inglaterra e na Escócia na época. Bailey busca fornecer um antídoto contra essa infecção teológica que ele considera uma ameaça à pureza da fé cristã. O texto é uma resposta direta ao livro de John Godwin, um proeminente teólogo arminiano. Então esse livro é uma apologia em defesa da fé reformada e combatendo a heresia do arminianismo. O contexto, ele começa destacando a necessidade de um manual simples e acessível para proteger os cristãos do erro do arminianismo. Ele critica a influência crescente de teólogos arminianos como John Godwin e alerta sobre os perigos dessas ideias que ele considera uma distorção da graça de Deus. O autor também expressa preocupação com a infiltração do arminianismo na Igreja da Escócia, especialmente após a influência de teólogos ingleses arminianos. Então aqui ele vai resumir os 5 artigos do arminianismo e vai refutá-los, né? Que é a eleição condicional. Isso aqui é o que é pregado em praticamente 90% das igrejas no Brasil, tá? E isso é uma heresia, é um falso ensinamento. Isso é a natureza do homem normal, comum. Não precisa ser alguém que estuda para pregar como arminiano. O arminiano ele prega na natureza natural dele. Naturalmente, porque o arminianismo ele traz então a vontade do homem como
aquilo que realmente fará a diferença na salvação, e não a vontade de Deus. Então o arminianismo ele coloca de lado a vontade de Deus e prioriza a vontade do homem. Esse é o resumo. Porque ao se dizer em todas essas igrejas aí, pentecostais, neopentecostais, católica, enfim, que o homem escolhe e não é escolhido por Deus, que o homem tem condições de aceitar o evangelho, que o homem tem condições de se converter, de crer, isso está demonstrando que a natureza, então, do homem, ela tem algo de bom que faz com que ele se converta e creia. Isso é totalmente contrário ao ensinamento das Escrituras. Eu não vou me ater a esse assunto agora, mas eu vou me ater somente à refutação dele aqui, desses pontos e no resumo. Mas é o que é ensinado aí, entende? Então eu quero deixar isso bem claro. Isso é o que é ensinado em todas as igrejas, direta ou indiretamente. Tirando as igrejas reformadas, esse ensinamento ele está preponderante, está em sua grande maioria no Brasil, né? Ele é muito difundido, normalmente ninguém se dá de conta, né? Ninguém se dá de conta disso. Então, os 5 artigos do arminianismo são: primeiro, eleição condicional. A eleição para a salvação é baseada na presciência de Deus sobre a fé e as boas obras do indivíduo. Segundo, expiação universal. Isso é o que o arminianismo crê. Cristo morreu por todos os seres humanos, não apenas pelos eleitos. Terceiro, graça resistível. A graça de Deus pode ser resistida pelo livre-arbítrio humano. Quarto, livre-arbítrio. O homem tem capacidade de cooperar com a graça de Deus para alcançar a salvação. E quinto, a possibilidade de apostasia. Os crentes podem perder a salvação se caírem em pecado. Então, esses são os pontos que o arminianismo ele crê. Certo que alguns arminianos que estudam mais um pouco sobre esses pontos, eles vão então ter uma visão um pouquinho diferente, alguma situação, enfim. Mas o que vai ser preponderante é a questão de que o homem tem escolha. O homem ele pode escolher. O homem ele é livre para escolher. Então, Bailey refuta cada um desses pontos com base nas escrituras. Ele não refuta com base na mente dele. E no livro vai mostrar quem que é o idealizador, né? O idealizador do arminianismo, que tem o nome, né? Que leva o seu nome no arminianismo, quem Jacó Armínio, que é o idealizador do arminianismo, que leva seu nome, ele seguia, né? Quais ensinadores influenciaram Jacó Armínio a ensinar essa visão? E eu afirmo para você, não são ensinadores cristãos e bíblicos. Inclusive um era adversário da igreja, o qual o próprio Jacó Armínio, quando era pastor numa igreja reformada, foi chamado para refutá-lo. Só que Jacó Armínio não refutou ele lendo os seus ensinamentos, ao contrário, acatou os seus ensinamentos. Então, dessa forma, ele seguiu essa heresia e escreveu e fez seguidores, que foram os remonstrantes, que fizeram depois uma organizada convocação a todas as igrejas reformadas, pedindo uma assembleia. E tudo está documentado no livro. E essa assembleia se chamou, então, Assembleia de Dort, onde todos os pastores reformados, então conhecidos da Europa, estiveram. E o arminianismo, que foi chamado a remonstrância ali, que era uma nova revisão, né, dos principais pontos que eles destacavam, que foi o que eu li aqui, esses 5 principais aqui. Eles foram estudados e foram refutados. Ok? Isso está na história. Isso é a realidade. E a realidade, essa história, ela não é divulgada. Tá? Só que eles não foram refutados por argumentos humanos, eles foram
refutados, isso deixamos bem claro, por argumentos bíblicos, ok? Foram refutados por argumentos bíblicos, e isso é a história, isso é a realidade. Então ele refuta esses pontos no seu livro também, primeiro, com base nas escrituras, e na teologia já então estabelecida, a teologia reformada. Eleição incondicional. Ele argumenta que a eleição é um ato soberano de Deus baseado apenas em sua vontade e não em qualquer mérito humano. Então, somos eleitos incondicionalmente. Não importa o que você faça para ser eleito. Você não é eleito por causa disso. Não importa as suas obras, não importa os seus méritos, não importa o que você fez de bom. Isso não tem nada a ver com a sua eleição. O que importa é que você é eleito pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo fez por você, e não pelos seus próprios méritos. Então esse é o primeiro ponto que vai refutar esse primeiro ponto aqui, que a eleição é condicional. Ou seja, você tem que preencher pontos, exigências para ser eleito. Isso é o que é apresentado nessas igrejas de hoje em dia. 90% delas, pentecostais, neopentecostais, tem que cumprir protocolo para ser salvo. Tem que fazer N coisas para ser salvo, para ser aceito perante Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Opa! Desde quando Deus nos elegeu? Desde a fundação do mundo. Então como assim? Como assim que o homem deve preencher requisitos sobre fé e boas obras para ser eleito? Porque na ideia da eleição do arminianismo, Deus vê que aquele homem, ele vai crer, ele vai praticar as boas obras, então Deus o elege. Peraí, não tem nada a ver com o que as escrituras ensinando. Deus não vê nada no futuro de homem nenhum, não. Ele, desde a eternidade, ele nos elegeu. Desde a fundação do mundo, nos elegeu em Cristo, independentemente de nossas obras. Então aqui nós temos também outra passagem que fala sobre isso, né? No resumo aqui que eu estou fazendo. Romanos, capítulo de número 9 e verso de número 11, que vai nos dizer: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Aqui está falando de Jacó e Esaú. Não tendo eles feito bem ou mal, para que o propósito segundo a eleição fosse firme. Então esse negócio de obras sobre salvação, esquece. Nós somos eleitos pelos méritos de Cristo, porque Deus nos chamou incondicionalmente em Cristo. Você não é eleito pelos seus próprios méritos, ou porque Deus viu que você ia crer. Isso é um falso ensinamento, é uma heresia que leva os homens a fazer de tudo para provar para eles mesmos que eles merecem a salvação e não glorificarem a Cristo, que é o autor e o consumador da salvação, e não glorificarem a Deus, que chama desde a eternidade os seus e os elege. Segundo ponto refutado: expiação limitada. Cristo morreu apenas pelos eleitos, não por todos os seres humanos. João, capítulo de número 10, verso 15. Então isso aqui é um ponto que todo mundo também, nesse tipo de igreja que ensina isso, fala, né? Não, Jesus ele morreu por todos, venha, Jesus morreu pelo mundo todo. Isso é um argumento errado.
Isso é um argumento que não se sustenta nem pela lógica, porque se você for analisar na lógica que Jesus morreu por todos, por que todos não são salvos? A lógica já diz o contrário. Agora, biblicamente, então, nem se fala. Os eleitos, eles receberão a fé para crer, que não vem deles também. Quando eles usam, porque usam muito a passagem de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não está se falando aqui de uma generalização. O que está se falando aqui é o seguinte: o mundo simboliza judeus e simboliza os romanos. O mundo simboliza o geral. Agora, não é a generalização. E a Bíblia ela vai ter outras passagens que também vão falar assim numa referência geral, mas que não estão generalizando. É somente uma forma de referência. E você pode pesquisar sobre isso. Então, João capítulo 10, verso 15, vai nos dizer o seguinte: assim como o Pai me conheceu, a mim também eu conheço o Pai, e dou a vida por quem? Pelas minhas ovelhas. Então, Cristo ele dá a vida pelas suas ovelhas, por aqueles que são seus escolhidos, por esses que Cristo dá a sua vida. Cristo ele morreu pelos seus. Cristo ele morreu por aqueles que ele comprou. Jesus ele também fala em Romanos, em João, ninguém pode vir a mim se o Pai que o chamou e se o Pai não o trouxer, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, não o der a mim. Então esse sentimento de generalidade, essa pregação de generalidade, isso é errado. O que deve se fazer é o seguinte: deve-se pregar o evangelho, mas deve-se entregar à vontade de Deus a salvação dos homens, e não colocar isso na vontade da dependência humana, mas entender que Deus é soberano, Ele escolhe, Ele salva quem Ele quer. O que passa disso é emoção, não tem fundamentação bíblica. Efésios capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A quem Cristo amou? Cristo amou o mundo? Não, Cristo amou a igreja. Quando fala mundo, então é uma generalização para dizer judeus e gentios. Agora Cristo ele amou o mundo, amou a igreja. Cristo se entregou pelos seus. Ele fala na sua oração, ali em João, se eu não me engano, capítulo 17. Pai, aqueles que me deste, eu amei a eles até o fim, e nenhum deles eu perdi, somente o filho da perdição, para que a escritura fosse cumprida. Ao próprio Judas já havia sido destinado à perdição. Então nós temos que aceitar a verdade das escrituras que diz que existe um povo que é eleito e existe um povo que não é eleito. E aqui também nós vamos ver em João capítulo de número 6, verso 37, tudo que o Pai me dá virá a mim, eu que venho a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 44 de João 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem chama, quem convence os seus escolhidos é Deus, e os leva até Cristo, ok? Olha aqui, Efésios 2, verso 1, vos vivificou, estando vós como? Mortos em vossas ofensas e pecados. Então, Deus nos trouxe a Cristo, Deus nos elegeu em Cristo. Aí aquele negócio, mas Deus amou o mundo
é, como eu falei, uma generalização para dizer judeus e gentios. Porque isso seria algo contraditório, até mesmo em muitas passagens é demonstrado uma generalização. Olha só, Jesus ele fala sobre o príncipe desse mundo que se aproxima e nada tem nele. Bom, mas peraí, o príncipe desse mundo, Deus amou o mundo? Como assim? Peraí, Deus amou o príncipe desse mundo? Não, é claro que não, o príncipe desse mundo nada tem no Senhor. Então veja, é uma linguagem, como também João, lá na sua primeira epístola, ele fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E isso é uma linguagem, porque veja que há uma contradição lógica nisso. Como assim? Se Deus amou o mundo, como que o apóstolo João está dizendo para nós não amarmos o mundo? Então o mundo ali em João capítulo 3, ali no Evangelho, judeus e gentios é o que significa. Ok? Então Cristo morreu pelos seus e os seus escolhidos desde a fundação do mundo. Terceiro ponto refutado: a graça de Deus é eficaz e não pode ser resistida por aqueles que ele escolheu. Então aqueles que são escolhidos, eles não resistirão à graça. A graça é irresistível. Como que o homem mortal, de uma forma lógica de falar, ele pode resistir a Deus, o Criador dele próprio? Deus criou a criatura e a criatura resistirá ao seu Criador? Ah, mas Deus deu ao homem um livre-arbítrio. Por favor, leia esse livro. Deus, ele não deu essa liberdade que as pessoas pensam para o homem. Esse livro aqui do Martim Lutero, Nascido Escravo, ele mostra que o homem, ele não tem o seu livre-arbítrio realmente livre, mas o seu livre-arbítrio é cativo ao pecado, e somente uma libertação divina na vida dele pode fazer com que ele se torne livre. Isso somente Deus. Então alguém que é escravo, que nasceu escravo, não tem livre-arbítrio. Ok? Então, mas quando Deus ele elege em Cristo alguém, ele eficazmente ele chama e ele transforma essa pessoa. Ok? Foi o versículo que nós lemos aqui. João 6,37. E também aqui temos Romanos 8 e o verso de número 30. E vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. O que é isso aqui? Graça irresistível. Chamou, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ó, ponto 4, livre-arbítrio, ó. Mas o homem é escravo. Ele não é livre, ele é escravo do pecado, enquanto Deus não abrir seus olhos. Mas o ponto aqui do arminianismo é livre-arbítrio, o homem é livre. O homem tem capacidade de cooperar com a graça. Mas qual é o ensino bíblico? O homem é totalmente depravado. O homem em seu estado natural é incapaz de buscar a Deus ou cooperar com sua graça. Então o homem não é livre coisa nenhuma. O homem em seu estado natural, herdeiro da natureza adâmica, ele é incapaz, ele não tem capacidade de se achegar a Deus. E se ele pensar em buscar a Deus, ele vai se tornar um religioso confiando nos seus próprios méritos dessa forma. E é o que mais tem hoje em dia, religiosos que confiam nos seus próprios méritos, nas suas próprias ações religiosas, acreditando que eles alcançarão diante de Deus a justificação e a salvação. Mas isso não é uma doutrina bíblica, é um ensinamento humanista, é um ensinamento humano, é um ensinamento carnal, é um ensinamento maligno. O homem
é incapaz no seu estado natural, se Deus não mudar a natureza do homem, estamos falando de essência, estamos falando de alma, se Deus não transformar, ele é incapaz de buscar a Deus. Isso é o ensino reformado clássico, que foi confrontado pelos remonstrantes, que são discípulos de Jacó Arminio, e foi refutado, mas que agora no nosso tempo está com sua força atacando a seara do Senhor, atacando a igreja, causando muito estrago, enganando a muitos, trazendo ruína a muitos, que são levados a confiar em si mesmo e não nos méritos de Cristo. E por isso que tão pouca gente fala sobre Cristo e o Evangelho, porque todo mundo confia nos seus méritos. Todo mundo confia que é salvo pelos seus próprios méritos. Então, para que falar em Cristo, né? Para que falar no Evangelho? Porque os méritos são deles, né? Algo humanista. Peça discernimento para Deus. Eu vou deixar o link aqui do livro. Compre esse livro, leia. Tem a história, tem toda a história, todo o contexto da vida de Jacó Arminio e as influências que ele sofreu. Já estou sendo estendido nesse livro, nesse resumo aqui. Então eu vou encerrando aqui então falando essas últimas partes. Então, o homem em seu estado natural é incapaz de buscar a Deus. Romanos 3, verso 10. Vamos ler o verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? Falando, o apóstolo Paulo falando dos judeus. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um só. Então, tanto faz judeu como grego. Ali, Paulo mostra, olha, não tem ninguém. Está todo mundo extraviado. Está todo mundo sem condição de ser salvo se Deus não vir e tirar a venda dos olhos, se Deus não convencer através da mensagem do Evangelho. Então, perseverança dos santos. Os verdadeiros crentes são guardados por Deus e não podem perder a salvação. Então, esse é outro ponto também, porque eles dizem que o cristão ele pode perder e apostatar da fé. Esse é outro ponto também que causa muito desgraça na vida do cristão, que ele está sempre em dúvida, né? E sempre procurando sinais que acreditam a salvação a ele. Procurando sinais, maneiras e formas. Isso dá lugar a muito ritualismo, muitas obras humanas de busca de méritos humanos. Aí a pessoa ela vai contabilizar como mérito para que ela está realmente perseverando, porque ela acredita que se ela não fizer aquilo, ela vai perder a salvação. Então ela vai contabilizando como mérito quantos anos ela está na igreja, quantos cultos ela vai por semana, quantas orações ela faz por dia, se ela dá o dízimo, se ela honra o fulano, beltrano, ciclano, e por aí vai. Não que essas coisas não sejam necessárias, tá? Mas isso não tem nada a ver com a salvação. A salvação é um estado. Você está salvo pelos méritos que também foram realizados e estão plenos em Cristo. Então não há o que você faça mais. Você foi salvo, você foi eleito. E se verdadeiramente isso aconteceu e a sua natureza foi transformada e você é uma nova criatura, perseverarás até o fim. A eternidade lhe espera. Essa é a realidade. Deus aperfeiçoará a sua obra na sua vida até o fim. Então, os verdadeiros crentes são guardados por Deus. Não podem perder a salvação. João, capítulo 10 e verso de número 28, que vai nos dizer o seguinte.
João 10 e 28. Ó, eu vou ler o 27 também aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é mais e maior que todos. Ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Arrebatá-las. Então, ora, se nós somos ovelhas, somos filhos, nós somos eleitos, e Jesus está dizendo: ninguém nos arrebatará da mão dele. Que é o homem para dizer que um salvo ele pode cair? Isso é complicado, esse ensinamento. Olha, esse ensinamento é terrível. Ensinamento aí é diabólico, porque dá força e dá méritos para o homem. E aí você vê nessas religiões aí, nesse meio aí, nesse evangelicalismo, claro, tem muitas pessoas ali que estão sinceramente servindo a Deus, com certeza, mas você vê como as pessoas são, por causa desses falsos ensinamentos, elas são manipuladas, elas são enganadas, elas são chantageadas, elas são escravas e não livres em Cristo. Então, Romanos, por causa da ignorância, né? É uma igreja católica moderna, né? O novo catolicismo, né? Com as suas indulgências. Romanos capítulo 8, verso 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, perseverança dos santos, a outra refutação e a última. Os crentes não podem perder a salvação, eles perseverarão até o fim. Críticas, então, ao arminianismo, resumindo, ele minimiza a soberania de Deus. Ao enfatizar o livre-arbítrio humano, o arminianismo diminui o controle soberano de Deus sobre a salvação. Isso aqui é triste. Isso aqui é triste. Deus não é totalmente soberano. Nossa, isso aqui é uma blasfêmia. Deus tenha misericórdia. Promove a incerteza da salvação. Se a salvação depende da cooperação humana, os crentes nunca podem ter certeza da sua salvação. Terrível também. Por quê? Porque o homem é falho. O homem é limitado. A justiça humana é trapo. Vai depender da sua justiça, meu querido? Distorce a graça. O arminianismo transforma a graça em algo que o homem merece ou coopera, em vez de um dom imerecido de Deus. Olha isso aqui. Misericórdia. Há uma distorção terrível da graça. A graça para o arminianismo é algo que ele vai merecer, né? O cristão, então, que aprende dessa forma, ele acha que ele merece as coisas. Deus está devendo para ele pelo que ele faz. Olha, Deus não deve nada para ninguém. É tudo graça e misericórdia. Deus não deve nada para você. Cuidado com esse ensinamento, ele pode te colocar na perdição e ruína. Então a conclusão, ele conclui exortando os cristãos a se apegarem à teologia reformada, que ele considera a única base sólida para a fé e a prática cristã. Ele enfatiza a importância de defender a verdade bíblica contra os erros do arminianismo, que ele vê como uma ameaça à igreja e à salvação das almas. Isso é realidade. Ideias centrais, então. O arminianismo é uma distorção perigosa da graça de Deus que enfraquece a soberania divina e a segurança da salvação. A teologia reformada, baseada na eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, depravação total e perseverança dos santos, é a única que preserva a pureza do Evangelho. Os cristãos devem estar alertas contra os erros do arminianismo e se apegar às Escrituras e às confissões reformadas. Então, isso aqui captura a essência desse livro, tá? Que eu achei por bem fazer um resumo mais aprofundado aqui para lhe apresentar realmente
que há uma necessidade muito grande de que nós venhamos entender a razão da nossa fé, porque estamos aí vivendo tempos trabalhosos e como nunca, né, as heresias têm se multiplicado. Mas aqui está a base sólida, as escrituras, o ensino reformado. E aqui fica essa recomendação então para você e essa defesa firme da visão escriturística da soberania de Deus na salvação dos pecadores. Eu sou grato a você que assistiu esse vídeo até aqui. Peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!